Está aberto o frasco do Antídoto, o seu podcast para gotas de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão. Como não poderia ser diferente, eu quero começar aqui dando as boas-vindas para o meu parceiro de vida e de negócio. Como vai você, Orlando Pavani? Beleza, tudo bem? Mais um episódio, né? E vamos um episódio especial, mais um episódio especial como com um convidado todos, né? Muito especial dessa vez. Sem dúvida. E aí eu preciso começar aqui falando, sem dúvida, de quem mantém isso aqui vivo, que nos ajuda a trazer pessoas tão legais como essa que vai estar aqui hoje. Agradecer os nossos patrocinadores, começando pela Action Systems, que está sempre aqui conosco. Quem não conhece essa empresa vai estar aqui, o contato dela. E também a Algor, a sua governança de IA, que daqui a pouco vai bater aí na sua porta, você precisa conhecer essa empresa também. E para você que está aí do outro lado, que tem interesse de juntar a sua marca à nossa, para trazer gotas de lucidez, para repaginar o comportamento e a gestão deste mundo que está por aí, está aqui os nossos contatos, é só entrar em contato com a gente, que estaremos à disposição. E hoje nós temos um convidado especialíssimo. Então, vou falar um pouquinho do que é ele, como eu sempre falo, mas vou deixar que ele fale por si só. Ele é um profissional com nada mais, nada menos que mais de 30 anos de experiência de estratégia em desenvolvimento de negócios, de inovação e marketing. Foi professor de inovação da Miami Ad School e Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, que é mais o quê, né? O currículo já fala muita coisa por aqui. Ele também é autor de 3 livros, eu vou falar os nomes aqui para vocês, que eu acho importantíssimo. Depois a gente coloca os links lá na descrição para vocês conhecerem, que é A Criatividade do Negligenciado de Deus, A 10ª Humanidade e também Exploring Colors and Sounds, The World of Synesthesia and Creativity. Tá bom para vocês? Olha, ele tem muita coisa aqui, mas eu vou deixar que ele fale por si só. Hércules, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por estar aqui com a gente. Vem, Hércules, como vai? Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Como é que você está, Orlando? Tudo bem? Obrigado demais de estar aqui participando desse podcast renomado aqui, tentando ser um antídoto para esse caos que está no mundo, né? Essa é a ideia do programa. Você pegou o espírito da coisa. Essa aí, é trazer gotas de lucidez para essas pessoas que estão aí perdidas por aí. O nome Antídoto, sim, esse programa passou por outros nomes, né, antes desse. Mas agora a gente colocou o nome Antídoto nos últimos 30 episódios já está com Antídoto, né? E a gente tende a querer ser, né, a ocupar esse espaço de ser o antídoto em relação a tanto veneno que existe no mercado, né? Sobre o ponto de vista da gestão, aqui pela Gauss, e da Olho de Tigre, e de comportamento ali pela Olho de Tigre. Mas muito grato realmente pela presença. Conheci o Hércules de uma forma inusitada, né? Junto ao movimento, nas reuniões do BNI. Tivemos uma reunião e o match foi muito rápido. O BNI né, conecta pessoas. Foi um match muito rápido. A gente já fez uma parceria e estou muito satisfeito com essa parceria. Vamos divulgar essa parceria já aqui estamos. A partir de agora, formalmente, para a nossa plateia. Mas antes da gente começar, Hércules, fala mais aí sobre você. A gente sempre começa por aqui assim, quem é você? Conta para nós. Ele teve uma jornada grande na vida, né? Ele já me contou a história dele. Hoje, um envolvimento muito grande com a igreja, com a religião, com Jesus, né? E eu quero que você conte um pouquinho essa história para a gente. Antes da gente entrar nos outros detalhes que a gente tem aqui. De onde é que você veio, velho? Geralmente começa uma história meio longa, então eu começo de 200 anos atrás, tá? 200 anos atrás, um homem chamado Hércules veio para o Brasil, né? Foi o primeiro, um francês, um moleque, 20 anos de idade, enfim, um desbravador, uma mente brilhante, e acabou tendo feitos extraordinários, só que feitos que se perderam na história, feitos que sumiram na história. E aqui, quando eu mergulhei nisso, né, quando eu nasci com o mesmo nome dele, né, eu fiz 2 perguntas. A primeira pergunta era, caramba, como que uma mente conseguiu criar tanta coisa no meio do mato? E eu vou te mostrar algumas coisas que ele criou. E a outra coisa é, por que um cara tão criativo copiou meu nome? E aí, eu costumo falar que ele conseguiu fazer estudos sobre a fotografia. Ele criou a fotografia no meio do mato, e era tão precária a situação dele numa vila de São Carlos que ele teve que fazer xixi na foto para sintetizar a foto, tanto que faltavam elementos para fixar a imagem preto de prata. Então, assim, imagina a mente dessa pessoa. Ele criou a zoofonia, primeiro estudo de sons de animais do mundo, sem nunca ter estudado música. Enfim, tem mais de 10, 15 inventos fora da curva, absurdamente fora da curva, e impossíveis de ser realizados. Mas a
A minha angústia como brasileiro foi, poxa, será que isso poderia ter mudado a história do Brasil? Será que a gente poderia ter vivido um pouco mais desse gosto por inovação, se aquilo tivesse sido registrado? E eu comecei a fazer estudos com IAs, agora, graças às IAs, né, comecei a jogar hipóteses, e a gente percebe que o Brasil ele foi perdendo oportunidades de ser uma nação mais inovadora. E o fato da gente não ser uma nação mais inovadora hoje nos afasta do crescimento natural que as grandes, as pequenas que se tornaram grandes e as grandes nações têm tido nos últimos 50, 60, 100 anos. Né? Se a gente olhar a história da Coreia do Sul, a própria história do Japão, ou o crescimento exponencial dos Estados Unidos, todos vieram para e passo com patentes, inovações, metodologias, sistemas, inteligências que foram replicadas e que geram ecossistemas de crescimento. Né? Esses ecossistemas de crescimento raramente estão em volta de commodities, e estão muito, sim, em volta de atividades mentais, produtivas mentais. Né? E aí, quando a gente olha hoje, graças a isso eu montei uma empresa chamada Cultura de Inovação 360, é justamente porque eu entendo que a nossa mente não é diferente da mente do americano, ou do coreano, ou do japonês. Simplesmente a gente está numa cultura de estagnação. Nós estamos, a nossa volta, o que nos cerca é uma cultura de estagnação. E por isso o Hércules não conseguiu implantar a sua ideia 200 anos atrás. Por isso o Santos Dumont teve que sair daqui e criar o seu avião lá na França. E por isso a poliaminina, há semanas atrás, não foi registrada no Brasil. E a gente perdeu algumas chances multitrilionárias. Não é só trilionária, multitrilionárias de expansão da nossa nação. Então, esse é um pouco da minha história. Então, eu mergulhei no mundo das ideias. Eu fui ser publicitário, criativo, ganhar prêmios nacionais e internacionais, coordenar equipes no Brasil e ao redor do mundo. E acabei vendo que existia um limite na propaganda, que é o limite 2D, né? Eu queria uma criatividade 3D, né? Eu queria criar para o mundo, não só num papel, ou numa televisão, ou numa revista. Eu queria criar para o mundo. Aí fui criar aplicativos, ganhei prêmios com aplicativos, startups, todo setor que eu entro, eu inovo, né? Mas vamos avançando no papo, e daí eu vou falando com vocês um pouco mais sobre o que é essa gestão voltada ao desenvolvimento, voltada à inovação. Você sabe, Hércules, quando nós conversamos, uma coisa que chamou muito atenção na nossa reunião, essa sua vertente para a criatividade voltada, exercida por meio da inovação. Você disse uma coisa para mim que até hoje assim, eu penso bastante nisso. A maioria dos caras bem-sucedidos no Brasil, eles transferem dinheiro, eles não trazem riqueza para o Brasil. Explica isso um pouquinho para a gente, cara, que eu acho isso uma abordagem absolutamente sensacional da sua parte, e a missão dele nesse mundo agora é fazer exatamente isso, parar de transferir dinheiro, empobrecer pessoas, enriquecer outras, para trazer riqueza real para o Brasil. Aquela abordagem sua, eu queria que você externalizasse aqui antes da gente entrar... Traga essa gota de lucidez para nós. Na NR1, entrar no nosso sistema e tudo mais. É uma gota de lucidez que acaba com um soco no fígado dos empresários. Nós vamos lá. Mas é importante a gente ter essa visão. Depois que eu li o livro Free Economics, recomendo para todo mundo, quando você entende que a economia vem muitas vezes de algo que você não está olhando, né, que você acredita que cresceu por causa daquilo, mas foi outro fator que fez aquele crescimento, eu comecei a observar tudo de uma maneira mais crítica. Então, quando a gente vê o crescimento, quando vem um empresário e fala, eu cresci, eu multipliquei por 10 a minha empresa, como é que você fez esse crescimento? Eu reduzi o número de funcionários, eu implantei sistemas, eu consegui um preço melhor que meu concorrente, eu quebrei todos os meus concorrentes, ou diminuiu o tamanho dos meus concorrentes. Então, na verdade, se você olhar de uma maneira macro, e é isso que a visão cristã acaba fazendo você sempre tentar olhar o macro, você percebe então que você encolheu a vida de 10 pessoas para aumentar a vida de 2, 3. Você encolheu, sensacional. Você tirou o poder aquisitivo de às vezes 100 famílias e acrescentou para 2, 3. E tem um problema maior. Quando você tira o poder aquisitivo de 200, 300 famílias que ganham o salário mínimo ou ganham um pouco mais que o salário mínimo, esse consumo é quase 100% nacional.
Quando você transfere esse poder aquisitivo para 2, 3 pessoas, esse consumo em 20, 30, 40% é internacional. Esse cara vai comprar imóvel lá fora, vai comprar coisas de fora, vai comprar viagens, prazeres fora do Brasil. Ou seja, você está piorando o Brasil várias vezes. E aí o empresário, eu fui em várias palestras gigantes, falando assim, porque a minha empresa esse ano avançou 100 milhões em faturamento e diminuiu 10% o número de funcionários. Eu falo, parabéns, você acabou de jogar 1.000 pessoas no Bolsa Família. O maior gerador de Bolsa Família do Brasil hoje é o empresário. São esses caras. São os empresários que reduziram o número de funcionários. É só calcular. É só para onde estão esses caras que você mandou para a rua? Para o Bolsa Família. Então quem gerou o Bolsa Família foi você. Então, assim, a pessoa precisa ter consciência do que ela está causando o caos no Brasil. E o caos do Brasil vem muito desse foco empresarial de não ter responsabilidade sobre inovação. Hoje, se você tirasse o dinheiro do prazer e investisse em pesquisa e desenvolvimento, como é o caso da grande maioria das empresas americanas, empresas japonesas, empresas na China, a China está gerando 1,5 milhão de patentes por ano. A China está gerando, ela não gerava uma patente há 20 anos atrás. Ela está gerando 1,5 milhão de patentes. Aí, claro, tem um índice de patentes boas, patentes ruins, que é um mergulho já na imersão que eu faço na cultura de inovação 360, mas a gente não pode se perder nesse cenário de inovação do mundo. E o Brasil é isso, o Brasil exporta e continua exportando, a gente dá para o outro o direito dele dominar a nossa vida. Né? Se você olhar aqui, que computador que está gravando aí? Vê que marca que ele é, vê que país que ele é, vê se ele é brasileiro. Vê o seu celular no bolso. Que carro que você veio? O óculos que você está usando. Tudo, Olha, cara, tudo. É só você olhar. A gente terceiriza. O brasileiro terceirizou o desenvolvimento do mundo. Acontece que quando os índios fizeram isso, os caras desenvolveram a arma e eles foram dominados porque ele deu o desenvolvimento para outro. Qual que é a diferença de índio? O índio era o outro índio que desenvolveu a arma primeiro. É só isso. Tinha um índio aqui e um índio aqui. E esse índio aqui desenvolveu a arma primeiro e dominou. E hoje a gente vê isso. Quem que é o índio que está dominando o mundo? É o que desenvolveu a arma primeiro. Então a tecnologia... Perdão, pode falar. Por favor. Não, essa é o índio que dominou primeiro. Hoje, as grandes IAs também são de fora, né? Totalmente. A briga hoje é pelas grandes IAs, pelo domínio da IA universal. Né? A China está brigando com os Estados Unidos pelo domínio da IA universal. Qual que vai ser a IA que vai se espalhar de uma forma avassaladora no mundo e vai dominar o mundo? É investimentos trilionários. Trilionários. Quer dizer, eu achei essa abordagem dele muito interessante, porque no nosso almoço ali, no nosso café que a gente conversou, ele destrói certos empresários de uma maneira bem lúcida, dizendo assim, tá bom, você fez isso, você cresceu tudo, parabéns por ter crescido, você acabou com o Brasil. Como é que a gente faz, cara, para crescer de maneira sustentada, como você está sugerindo, trazendo dinheiro novo para o Brasil? Eu tenho que necessariamente prestar serviço para gringo, para pessoas que estão fora, para nós que somos consultoria? O mercado brasileiro essa reação. Eu tenho uma palestra que chama-se Não Enterre os Seus Talentos. Aí, de novo, princípios bíblicos. O talento são sementes, são as ideias que Deus plantou na vida de todo mundo. E se você olhar dentro do meu livro, o livro Criatividade do Negligenciado de Deus, tem um capítulo dedicado às coincidências da criatividade. São coisas que demoraram milhares de anos para chegar na Terra e, de repente, chegam em 2 pontos da Terra distantes ao mesmo tempo. Você fala, caramba, como é que isso aconteceu? Tem coisas que... Tem patente que foi registrada no mesmo dia nos Estados Unidos, a patente que precedeu o rádio, o telégrafo, no mesmo dia, por 2 pessoas diferentes. Então, assim, são coisas tão absurdas. O que acontece? São as sementes que Deus deu. Se você se você tem dentro, é por isso que eu chamo de cultura de inovação 360, você trabalhou 120 graus dentro do seu cérebro ao máximo para que aquilo se transformasse em algo multiplicável, patenteável, exportável. Depois você tira disso para um ambiente
onde você também tem que ter um ambiente pronto para receber, por isso que todo mundo, por isso que os Médici levaram as pessoas para Firenze, por isso que o berço depois da humanidade se transferiu para a França, depois tivemos a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Hoje as pessoas elas vão para os Estados Unidos porque é uma cultura de inovação, porque lá você tem certeza que a sua ideia, a sua semente que Deus plantou na tua cabeça vai florescer. Então, o que eu falo para os empresários que eu assessoro a gente precisa ter esse ambiente de receber as inovações, tratar bem as inovações, testar, pivotar. O Google tem setores e criou sistemas após perder alguns grandes empresários, pessoas que saíram dali de dentro e criaram empresas trilionárias fora, como o Instagram. Ele fechou a casinha, ele falou, estou perdendo esses gênios, né? Então ele falou, estou perdendo esses gênios e estou criando concorrentes. O Instagram foi comprado pelo Meta, se você olhar essa relação, o Meta antes era 10 vezes menor que o Google. Hoje o Meta é um concorrente grande do Google, né? Quem criou o Meta, quem ajudou a crescer esse monstro, foi o próprio Google que deixou o cara do Instagram sair, né? Então, essas empresas que perdem essas oportunidades de roubar as ideias ali dentro, acabam criando, às vezes, o seu maior concorrente ali fora. Então, eu ensino as empresas a terem setores de pesquisa e desenvolvimento para que esse fomento da patente seja algo nacional. Nos Estados Unidos, 82% das patentes vêm de empresas. A gente não pode terceirizar isso. É a empresa que tem que tomar, porque é a empresa que tem dinheiro e é a empresa que tem cabeça. Vai depender do governo, que muda a cada 4 anos. A gente não sabe quem vai entrar, que a gente tem que ficar limpando coisas erradas todo ano. Sai um, limpa a coisa errada, o outro limpa a coisa errada e fica... Vão contratar uma empresa de limpeza para gerir o governo, que seria mais fácil, que é só limpar. Só que a gente está terceirizando, os empresários têm que tomar essa frente. A IBM investe 15% da receita em pesquisa e desenvolvimento. E está aí há 50 anos, 70 anos. Ela pode não ser a líder, mas está ali entre as 10 maiores, né? Então, você tem que ter esses setores de pesquisa e desenvolvimento enraigados na empresa. Tem que ser forte, tem que ser algo... E não só focado na ponta de poder dela, que eu chamo, porque eu tenho uma matriz que chama matriz de CP. Eu meço o que a empresa pode fazer. Mas quando a empresa fica presa só no poder, ela só vai desenvolver para aquilo. Eu sou uma empresa de metal, só vou desenvolver soluções de metal. E não é assim. Não é assim, você tem que desenvolver para as áreas que o mundo necessita. O Google, nos últimos 5 anos, esteve relacionado diretamente, seja através de executivos ou pesquisas internas, com 5 prêmios Nobel. 5 prêmios Nobel saindo de uma empresa. Isso é muito louco. Isso é fora solucionando o mundo. Esses caras entenderam a responsabilidade deles no mundo. Eles estão solucionando o mundo, né? Então, Maravilha, cara. Demais, né? Ele é demais. Eu fico aqui pensando... Um cara diferente, né? O meu querido Elton. Não, eu fico pensando como que os empresários brasileiros... eu, pelo menos, não vejo esse movimento com tanto afinco como deveria estar. Se você conhece movimentos que já estão totalmente... Deve ter, sem dúvida, mas se eles não estão fechados, esses movimentos, também. Olha, você tem movimentos de grandes empresas, você tem algumas empresas de tecnologia dentro da Ambev, que tem a BI, que é lá em Campinas, que é um movimento investido. Você tem grandes empresas que desenvolvem, principalmente o Brasil tem 2 grandes patentes que ainda resistem há algum tempo. A Embraer é uma excelência, é uma fora da curva. A própria a patente da Embrapa de soja é uma patente replicável no mundo inteiro, que são as patentes que eu chamo de 50 PAX, que multiplicam, que elas são patentes replicáveis, que são patentes citadas em documentos científicos. Enfim, você tem alguns movimentos, mas são isolados. Você não tem um movimento como um todo, você não tem um ensino, você não tem uma cultura de inovação. O americano, quando ele nasce, ele fala assim, o que eu vou criar? O que eu vou inventar? O que eu vou melhorar no mundo? Ele já entendeu que o game é esse. O israelense, o judeu, quando nasce, ele entendeu que o princípio dele é a criatividade, que é a transformação. E agora a gente está olhando para as IAs que não vão deixar espaço a não ser criar. Não, olha o que eu descobri aqui, né? Descobri não. Um colega nosso que fez os nossos treinamentos
comportamentais, todos eles, o Paulo, lá da Bahia, ele está fazendo uma pesquisa, e olha o que ele descobriu, já com várias evidências para considerar isso uma descoberta mesmo, né? Ele testou, Hércules, o seguinte, que quando a gente pede para uma IA alguma coisa, quando a gente faz um prompt para IA, ela dá uma resposta, dá um output para a gente, certo? Ele descobriu, se a gente fizer interações empáticas com adjetivações ao IA, ela gera um resultado diferente. Ela vai falar o que você quer ouvir. Não, um resultado diferente. Inclusive, com 3 vezes mais assertividade e profundidade no resultado do seu pedido. Olha que coisa maluca. Ou seja, interações empáticas com adjetivações, que eu só falar, agradecer o que ele gera e depois pedir alguma perfeição. Porque a gente fala assim, não era isso que eu queria, eu quero isso. Você não gera empatia. Ele descobriu e fez vários testes lá na Bahia, está fazendo isso com profundidade, com utilização de estatística avançada e tal, que realmente interações empáticas com adjetivações aperfeiçoam em 3 vezes a profundidade de um output de uma inteligência artificial. Então, se está fazendo isso com o IA, está funcionando, imagina isso fazer com um grupo de empresários usando a criatividade. Acho que funcionaria melhor, concorda? Com certeza tem que funcionar melhor. Ele tem que ser mais simpático do que uma IA, pelo menos, né? Mas como é que você apareceu, então, falando de NR1 com uma solução tecnológica que nós, agora aqui na Olho de Tigre, começamos a comercializar também, junto com você. Parceiros de negócios, vamos lá. Nós somos parceiros numa das soluções mais incríveis de uma lei que agora foi regulamentada com alguma atualização. Fala aí, cara, como é que você apareceu junto à VIG 360, a nossa ferramenta de diagnóstico e monitoramento de riscos psicossociais da NR1? Na verdade, como você fez a NR1, não só uma regra, né, mas um espaço de inovação com tudo que se oferece na sua ferramenta. Por isso que eu pergunto. Bom, bora lá. Então, dentro da cultura de inovação 360, a gente vai desde solucionar os problemas dos clientes ou até detectar problemas no mercado e aprofundar trazendo soluções tecnológicas que possam ser patenteadas, replicáveis, multiplicáveis, escaláveis, um pensamento de startup, né? A gente pega, por exemplo, uma das soluções que a gente trouxe para o mundo, a gente percebeu que existe uma série de desacordos entre pessoas, né, que as pessoas saem a esmo fazendo acordos no seu dia a dia, e esses acordos acabam não se cumprindo. E isso gera transtorno financeiro, às vezes briga, às vezes afastamento, às vezes até morte. Né? Então a gente criou uma IA que ela entende o que foi acordado, ajusta o que foi acordado, completa o que foi acordado e devolve para as pessoas em texto ou áudio, chamada Minha Palavra, né? que leva para as pessoas e soluciona esse problema, ou seja, algo que a gente detectou a mercado, a gente também desenvolve. Então, eu tenho áreas de desenvolvimento dentro da empresa que vão até o fim. Agora, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma para solucionar o problema de patente pelo valor que é. É muito caro você registrar uma patente no mundo, absurdamente caro, né? Estamos falando aí de 25 a 500 mil dólares, dependendo do tipo de patente. Enfim, tem N situações, escritórios específicos em cada área. É muito difícil você ter um bom registro mesmo de patentes. Você é um grande player. Como é que eu faço os pequenos se protegerem? Estou criando uma solução, estou tentando me ligar mais profundamente ao Apple para trazer essa solução para o mundo de patente. A NR1 foi um processo assim. Eu tenho um parceiro que desenvolvimento, né, principalmente trabalhando os 120 graus que eu chamo que são da 360, que é o ser humano. Quando eu faço imersões criativas e a gente mensura e traz dados, traz luz sobre a vida das pessoas, a gente percebe diminuição de angústia, diminuição de ansiedade, diminuição de estresse, melhoria de índices de dopamina, melhoria de índices de alegria, melhoria de um monte de coisa. Só o fato de você estar dentro do flow criativo. Que é um estágio que você entra depois de um certo tempo que você aquece seu cérebro com as técnicas que eu pratico. Eu tenho uma técnica proprietária chamada Brain Step, onde as pessoas vão aquecendo o cérebro em degraus até que ela chega no flow. E ela entra nesse flow, ela traz até
300% mais de criatividade, dependendo do tempo que ela fica ali dentro. Então, isso é meu, mensurado, e eu comprovo, trazendo as pessoas até com 3 respostas mais criativas do que ela tinha antes. Quando ela está nesse estágio, ela tem muitas melhoras, né? O fato de você estar criando, você está vislumbrando o futuro, você está desconectado do problema do presente, você está olhando, enxergando novidades, você está pensando coisas boas, te traz uma melhora. Bom, de um outro lado, um outro índice que estimula muito a criatividade é a positividade, né? Até li no seu livro, no Olho de Tigre, sobre você não falar a palavra talvez. Na positividade a gente já elimina essa palavra talvez também. Então você tem você tem muito de positividade no seu livro, né? Que é como enxergar as coisas, como tirar, né? E positividade só é o curso mais requisitado de Harvard. Então a gente não está falando de, o cara está falando de criatividade e positividade. Não, só é o curso mais requisitado de Harvard, tá? Que é o tem até o livro lá, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é a tradução de todo esse estudo. É muito importante você entender que isso traz benefícios metrificados para a sua mente. A NR1 foi detectada numa imersão dela. Eu estava com uma imersão com esse especialista, o maior especialista de positividade da América Latina, o Gustavo Hohendorf, que a gente ficou trabalhando em alguns produtos durante um tempo. Eu detectei a necessidade de um produto que respondesse à lei NR1 e comecei a desenvolver um aplicativo que suplantasse tudo, mas que gerasse um apoio, principalmente para pequenas e médias empresas, que não teriam condições de fazer uma imersão com um super profissional, um tratamento coletivo de 80, 200 pessoas. Não é todo mundo que vai ter esse acesso. Como não é todo mundo que vai ter esse acesso, eu fiz um aplicativo que solucionasse isso. Comecei a criar. Só que agora que a gente foi para pôr na prateleira para produzir, ia demorar 2 anos e ia custar milhões, né? E a gente já tinha investido nos outros. Eu falei, não, vamos ao mercado. Então a gente começa a fazer os pitches em mercado. Numa dessas rodadas, ele encontrou o Vicente, que é um cara fora da curva, que trabalha há muito tempo com a blindagem das empresas sobre processos trabalhistas. Ele entende... Deixa eu te interromper e você que está nos assistindo ou vai assistir a gravação desse episódio, olha o que o Hércules está falando. A solução que nós vamos trazer para você, ela é uma solução que atende a NR1, mas que blinda o empresário também nesse aspecto, que é um cuidado agregador de valor demais ao empresário, que tende a reclamar de ter que fazer uma coisa que ele não fazia antes. Então, agora sim, continua aí. São pesados, né? A gente tem visto aí a multiplicação dos processos trabalhistas, principalmente. Tem muita gente achando que é só a multa que vai incomodar. Não, processo trabalhista é o pior calcanhar. Sempre. Do Brasil, que tem, se eu não me engano, 98% dos processos trabalhistas do mundo, né? Então, o Brasil é o país do processo trabalhista, né? O nosso judiciário é aquela maravilha. E a gente precisa entender. A gente precisa saber... 98%, Hércules? Dos processos trabalhistas 98%. Do mundo. Meu Deus do céu. Eu ouvi um chinês falar assim, enquanto os brasileiros estão atrás de processo trabalhista, eu continuo ganhando dinheiro. O Brasil é um atraso. O sistema que implantaram para a gente aqui é falar assim, se você sobreviver, empresário, se sobreviver no Brasil, você vai administrar alguma coisa no céu, porque é uma guerra, né? O filme que ganhou o Oscar é nosso, né? A batalha é nossa de todo dia, né? É uma batalha atrás da outra. Impressionante. Bom, e aí, quando a gente conheceu o Vicente, ele estava desenvolvendo um aplicativo com a visão do empresário para fora. A gente estava com a visão do trabalhador. Como que eu melhoro a vida dele, como que eu melhoro a mente, como que eu melhoro isso. E o Vicente já estava com a ferramenta praticamente pronta. Houve uma mesclada ali de informações, dele entender como era importante trazer o benefício através de vídeos, através de momentos, de respostas, que a pessoa se conectasse. Porque, se você pensar bem, uma empresa com 10 mil, 15 mil funcionários, ela vai ter condição de parar todo mundo e colocar um palestrante ali em cima uma vez por mês, fazer um grande evento. Agora, uma empresa que tem 70, 40, 30 funcionários, ela não tem essa condição. Esquece, o Brasil inteiro esquece.
Como é que eu trago a solução para essas pessoas que estão expostas a processos trabalhistas que podem quebrar empresas? Um processo trabalhista pode chegar a 50 vezes o salário daquela pessoa. Cara, quebra a empresa. Né? Então, você tem 20 funcionários, são 20 riscos de vezes R$4.000, que seja, são 20 riscos de 100 mil, de 50 vezes, R$200 mil. 20 riscos de R$200 mil, você quebra a empresa. Aí, como é que eu blindo ela disso? E brilhantemente, o Vicente veio construindo com a Organização Mundial de Saúde, com psicólogos, com terapeutas, com médicos do trabalho, com advogados, juízes. Ele foi construindo uma coisa parruda, sistemática, perfeita para que aquilo fosse cumprido. E aí a entrega, que é a solução para todas as empresas, a gente agrega ali com positividade, com criatividade, com inovações, onde esse funcionário que nunca teria a chance de ter acesso, por exemplo, a gente tem o Augusto Cury embarcado na nossa plataforma. Quando que uma empresa pequena ia conseguir ter uma palestra do Augusto Cury, ter um conteúdo do Augusto Cury? Então é isso que a gente está trazendo dentro da plataforma da NR1. Blinda as empresas e melhora a performance. O que a gente tem visto é que está melhorando e muito a performance dos clientes. Então, o aplicativo que é barato, é o mais barato que a gente encontrou, mais acessível do mercado, que a gente faz um benchmark todo mês, consegue entregar performance. Ele se paga nos primeiros 15 dias, já está pago o ano inteiro dele, porque você diminui trabalhadores que estão faltando, o absenteísmo cai, diminui turnover, as pessoas saem menos no emprego, ela percebe que estão cuidados, melhora a produtividade, diminui o estresse, melhora a produtividade, diminui a ansiedade, elas começam a ter acesso a técnicas que elas nunca teriam, e uma própria IA vai fazer elas acessarem essas técnicas. Ela entende o problema que a pessoa está tendo e traz a solução. Sugere conteúdos. Inclusive, um dos conteúdos que podem ser oferecidos para uma organização que detecta problemas de riscos psicossociais são os nossos treinamentos. Sem dúvida. Mas conta para a gente, Hércules, explica para quem está nos assistindo, como é que funciona o aplicativo. O aplicativo se chama Avig 360, pessoal. Logo nós vamos ter uma página disso no nosso site. Já tem um vídeo lá no nosso site para quem quer assistir. O Aviguinho está lá explicando algumas coisas, vai lá conhecê-lo. Isso. Mas conta para nós aqui como é que funciona o aplicativo propriamente dito. A organização adquire cotas de acesso a esse aplicativo, conforme o número de colaboradores, não é isso? Explica para a gente. Cada colaborador ele baixa no próprio celular o aplicativo. Ele, uma vez por mês, ele responde a 18 perguntas. Essas perguntas são randômicas, tá? Elas vão se adaptando, se adequando ao tipo de resposta, tentando entender cada vez mais o trabalhador para trazer cada vez melhor a solução para ele. Ela vai monitorando o trabalhador ao longo do tempo. E é isso que exige a norma, que você monitore o trabalhador. Né? O empresário, ou o RH, ou o responsável, recebe um dashboard, onde ele enxerga o todo, né? Ele não enxerga o indivíduo, ele enxerga o todo, ele vai vendo as métricas da empresa dele, os setores que estão bem, os setores que podem performar mais, ou setores que precisam de alguma intervenção. Então, você tem um cenário. A sigilosidade, né, Hércules? Garante o sigilo, que a norma exige o sigilo do tratamento das informações. Eu acho que isso não é só um tratamento da NR1. Com esse dashboard, quando ele tem a visão do todo, ele começa a entender também como está a cultura da empresa, né, por trás disso. Né? Eu diria que mas o ambiente sim, né? O ambiente sim que gera a cultura depois. Ele já começa a ter um parâmetro que tomou talvez uma visão que ele não tivesse até então. E muitas pessoas acreditam que isso concorre com as ações que elas estão tomando hoje. Não, pelo contrário, isso valida as ações, porque o Ministério ele quer enxergar o resultado. Ele não quer saber que ação que você está tomando, ele quer entender a metrificação. Ele fala, você metrificou, você tem um sistema auditável, e o nosso é. Vocês têm um sistema independente, o nosso é. Então, é independente, auditável, que são exigências da norma, e ele traz a luz, né? Ele joga um holofote dentro da mente das pessoas. E as pessoas começam a entregar coisas que às vezes elas nem sabiam. Né? Você tem, por exemplo, durante o teste, alguns testes que a gente fazia, até mesmo antes de gerar o aplicativo, antes de ter conhecido o Vicente, que já tinha desenvolvido toda a empresa, a gente fazia testes e as pessoas algumas pessoas, os homens, tinham respostas piores na segunda-feira. Mas está muito mais ligado ao time de futebol dele que perdeu
do que a... Então, você tem nuances, e é Brasil, né? Brasil é emocional demais. Então, a gente precisa entender isso. E aí, Hércules, quando a pessoa, por exemplo, na implementação do sistema, é o mesmo do que no monitoramento. A gente implanta o sistema e o empresário, o colaborador, pela primeira vez, vai responder as 18 questões, como fará todo mês, certo? O começo não é diferente dos outros meses. E aí, quando ele responde, o que o sistema gera? A cor vermelha, amarela ou verde, não é isso? Como é que é? Isso. Para ficar mais fácil a interrupção de qualquer pessoa que vai administrar aquilo, ela vai ver. Se está tudo verde, quer dizer que está tudo bem. O amarelo quer dizer que dá para a gente melhorar principalmente a performance, dá para a gente estimular, fazer alguma coisa que mude alguma coisa, são 6, né? São 6 áreas que são analisadas, então que mude alguma coisa numa das 6 áreas, que melhore um pouco a percepção, melhore um pouco o entendimento, melhore um pouco a cultura, né? naquele espaço. E no vermelho, assim, se exige que tenha alguma atitude. Né? Quando você tem algo no vermelho, olha, a gente precisa melhorar isso aqui. Se ficar isso muito tempo e a gente não tomar atitude nenhuma, vai dar problema lá na frente. Vamos olhar o que a gente pode mudar aqui? Muitas vezes é liderança o problema. Aliás, mais da metade dos casos... A grande maioria das vezes. É a liderança. Então, olha, a liderança está pondo uma pressão errada aqui. Agora, pelo menos a empresa sabe. Às vezes a pessoa é muito boa, principalmente para entrega de resultado e relatório, e ela é muito admirada pelos executivos, pelos donos da empresa, porque é uma área que performa, mas ela está acabando com a área, não está gerando futuro, não está criando novos players. Então, é importante vir essa luz. E mudar um pouco, às vezes muda uma coisa aqui, muda uma coisa ali, e melhora muito. A área de recursos humanos da empresa, Hércules, só vai saber quem é o indivíduo quando está no vermelho, né? Não é isso? Que aí ela tem que tratar pontualmente aquilo. Quando for pontual, quando ele passar da curva da intervenção, que a gente fala quando passar do genérico, quando tiver algo que é realmente pontual, tiver como uma crise de ansiedade, tem até um botão de pânico que ele pode acionar. Ele pode fazer denúncia anônima ou denúncia sem ser anônima. Né? Ele pode denunciar alguém, pode falar, olha, estou sendo abusado, aconteceu isso, ou pode apertar o botão. Mas sabe que num experimento, só o fato de ter o botão de pânico diminuiu o assédio, porque o outro agora, quem estava em cima e assediava, sabe que tem o botão. Então isso já melhora a performance da empresa. Só o fato de ter... É sensacional. Que absurdo, né? Tem que ter um botão de pânico para as pessoas não assediarem as outras. Hércules, eu já nas minhas abordagens aqui, a gente já está incluindo isso no nosso funil comercial. Hoje de manhã eu já falei, inclusive. Isso, e a gente tem... Eu tenho 2 perguntas para fazer para você, que o pessoal tem me feito. A primeira pergunta é a seguinte: os psicólogos de plantão estão se apoderando da NR1 como instrumento deles, para que eles façam as correções, no sentido de fazer um diagnóstico primário e no sentido de fazer o acompanhamento presencial ou remoto com esse colaborador. Então, eles são os concorrentes nossos da VIG 360 ou não? Olha, depende. Eu fiz alguns desses cursos, tá? E o que eu posso afirmar existem pessoas sérias que entenderam o processo que tem que ser feito, como deve ser feito, para que isso seja algo isento, para que gere um relatório isento, para que a partir do relatório se tome a melhor atitude. O que eu temo é que existe uma tendência de se trazer o relatório para que a solução seja a pessoa que está fazendo o relatório. Né? Então, eu vou vender o meu serviço lá na frente e eu preciso mostrar que as pessoas... Olha, tá vendo aqui a ansiedade? Ansiedade quer dizer trauma de infância, eu sou especialista em trauma de infância. Aí tem um viés, né, de quem analisa e de quem faz o relatório. Mas o simples fato, Hércules, desse diagnóstico, eu nem me refiro dos cursos sobre NR1 com essa nova cláusulinha ali, né? Mas ao diagnóstico propriamente dito. Uma pessoa, um profissional faz esse diagnóstico, entende o processo, gera um primeiro relatório e depois começa a monitorar da forma como acesso, né? É o profissional que está lá para ser acessado mensalmente. Esse é um jeito muito manual de se fazer a coisa, né? O aplicativo
deixa isso muito mais fácil, muito mais execuível para todo mundo. É mais rápido, mais fácil, mais barato. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? E aqui é um papo aberto aqui, não tem nenhum problema. O que eu posso dizer para o empresário que está cotando esses sistemas de aderência NR1 com psicólogos em detrimento à solução nossa que estamos sugerindo? Eu vou dizer isso ao longo do tempo. O ouro da humanidade hoje chama-se BI. Né? Imagina esse empresário. Hoje nós estamos com 10 dos 50 maiores empresas do Brasil já trabalhando com a gente. Imagina a quantidade de inteligência que nós estamos gerando ali dentro. Né? Então, hoje eu estou trabalhando com pequenas, médias e grandes empresas. Eu estou gerando relatórios, eu estou entendendo, eu estou trazendo informação de todos os lados, o que funciona, o que não funciona. Amanhã eu sei se começar 15 minutos antes melhora o desempenho ou piora. Amanhã eu sei se tocar uma música às 2 da tarde melhora ou piora. Amanhã eu sei se a atitude A ou B piora. Quando que um profissional isolado numa pequena empresa vai conseguir gerar essa inteligência com 2, 3, 4, 10 milhões de trabalhadores, que é a nossa meta? Então, assim, eu acho muito difícil algum sistema gerar mais inteligência do que o nosso ao longo do tempo. Muito. Estou falando ao longo do tempo, acho muito difícil. Porque você está em todos os mercados, né? De todos os tamanhos. Exatamente. Então, eu acho que eu estou acertando então na minha abordagem. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você, Hércules, é a seguinte: existem alguns outros aplicativos no mercado que também tendem a oferecer a solução pelo mesmo mecanismo de um app que a organização instala. Qual que é o nosso diferencial em relação aos outros aplicativos que provavelmente existem e existirão no mercado? Eu vou te falar o porquê que a minha empresa optou por associar-se a buscar essa parceria, né, uma parceria comercial com a VIG, com a Global Technologies, né, com a VIG, do que desenvolver o próprio, para não correr o erro de basear a minha solução nas perguntas, para gerar que a minha solução fosse a ideal, para que o pensamento estratégico dependesse do meu resultado, da minha inteligência, e não de uma visão empresarial. Quando foi desenvolvido, o background da empresa que desenvolveu, acho que quase 25 anos trabalhando no setor, 25, 30 anos trabalhando nesse setor de blindar a empresa, de entender o processo trabalhista, de entender como que é feito, como que o Ministério do Trabalho pensa, o que eles estão buscando, quais são os relatórios ideais, como que é a forma ideal, qual que é o objetivo ideal. Então, assim, a gente fez um benchmark de mercado, existem bons players no mercado, tá? Mas nenhum foi construído com esse background, com essa história. Se você olha lá na apresentação, tem todos os ISOs possíveis, tem membro tem Pacto Global assinado, tem a Organização Mundial de Saúde por trás, ou seja, é signatário do Pacto Global. Então, você tem uma série de estratégias que foram sendo cumpridas e que isenta o pós. Né? A gente traz um monte de pós, que são os vídeos, são as aulas, são as interações que podem melhorar. Né? Mas a gente isenta, a gente deixa isso na mão do RH, deixa isso na mão de o que você quiser tomar de atitude, você que determina. A gente tem uma IA que te ajuda nisso, caso vocês não tenham essa pessoa na empresa, mas não é esse o foco. Então, respondendo a sua pergunta, o background da empresa... Essas soluções, que são os vídeos, as circunstâncias de tratamento do que pode advir das respostas às 18 perguntas, elas são cobradas à parte ou fazem parte do pacote? Não, fazem parte do pacote. Totalmente fazem parte do pacote, algo que eles vão ter acesso. A gente planejamos ter na sequência as empresas mais conectadas, onde a gente ofereça para as empresas médias e grandes uma imersão olho de tigre daqui a um tempo, uma imersão cultura de inovação 360, uma imersão... Porque as empresas que podem, claro que isso é mais efetivo. Nós sabemos, nós que lidamos com o ensino humano, vocês lidam muito bem com isso, vocês sabem o poder que a imersão de vocês tem, que é diferente do curso que vocês têm online. Vocês veem isso na prática, né?
cara sai transformado dos dois dias que eles passam sem dormir com vocês, o cara sai transformado. Sai totalmente transformado. Agora, de uma imersão, ele sai tocado no online. Né? Então, a gente sabe disso. Só que não dá para oferecer para todo mundo. Exatamente. E uma questãozinha que eu acho que vale a pena você elucidar. Quando você diz que blinda-se a organização por causa do diagnóstico, por que você diz que blinda? Você me explicou que quando o cara tem verde ou amarelo, se ele sair da companhia e mover algum processo, o fato de ele ter respondido sistematicamente e ter dado verde ou amarelo, é isso que blinda a organização? Explica um pouquinho isso. São duas coisas. Primeiro você cumpriu todas as regras que a norma exige, cumpri, fiz. Você está blindado das multas. A segunda parte existe o processo trabalhista de entender o que você auferiu de risco àquela pessoa, o que você auferiu de dano, o que você auferiu. Quando a pessoa ela passa por treinamentos, ela passa por pesquisas, passa por monitoramento, onde ela responde sempre que está tudo bem e está ali arquivado, você gerou um arquivo que contradiz um processo futuro. Então, isso é uma blindagem processual. Ela não pode auferir, eu estou falando, fui maltratado, mas todo mês você respondeu que você dá nota máxima para os seus gestores. Todo mês você respondeu que estava sendo bem tratado. Agora você vem, só porque você foi mandado embora, agora... Então, essa é a blindagem futura num processo trabalhista. Em relação à NR1, porque tem uma série de outras NRs, né, que se não forem cumpridas, aí pode gerar, né? Aí não tem como. E o sistema da VIG 360, ele está no mercado há quanto tempo já? Ele já tem empresas usando de forma não sistêmica dentro do aplicativo, não com o aplicativo rodando, mas de forma mensurável, há quase um ano, que são os primeiros parceiros, que é o próprio SAMU do Ceará, né, que até já oferiu um relatório falando que está há quase um ano usando, que já tem performance, já tem atestados bons. O aplicativo em si finalizado, em janeiro desse ano, tá? E já começaram a implantar em N empresas, inúmeras empresas, já estão em fase operacional em várias empresas. E um case legal que a gente tem já é o Tribunal... Regional do Trabalho, de Campinas. Tribunal Regional do Trabalho adotou a solução, não é? O próprio tribunal que vai julgar adotou a solução. Não tem validador maior. Não tem mesmo. O próprio tribunal, e ele tem lá um atestado disso. É muito legal. Bom, eu estou muito satisfeito de ter podido ter a licença gerada para nós da Olho de Tigre poder representar e vender e oferecer isso para o nosso cliente. Já estamos falando das reuniões aí. Já estamos incluindo aqui no nosso... Oficialmente aqui no nosso Antídoto, estamos divulgando esse novo produto que a gente fazia o diagnóstico de riscos psicossociais do jeito tradicional, né? E agora, com a ferramenta do AVIG 360, muda completamente a nossa forma de abordar e se aperfeiçoa exponencialmente o nosso tipo de abordagem. É uma forma inovadora, atual, prática, para nós faz todo sentido. Não estaria aqui se não fizesse, né? E aí, eu conheci, engraçado, né? Que eu conheci o Hércules, ele falou 30 segundos sobre esse negócio. E eu falei, poxa, esse cara, eu preciso conversar com ele melhor. E estamos aqui no primeiro episódio do Antídoto, falando da VIG 360 como uma parceria entre nós, você e a Global, né? Que é a detentora do sistema. Né? Isso vai crescer demais, vai ter... Começou em janeiro agora, oficialmente. Meu filho, maio está aí na porta. As pessoas têm que saber que maio está na porta. Quando que a lei começa a funcionar mesmo? A norma 26 de agosto, né? 26 de maio. Mas a gente acredita, não tenho certeza, que talvez o governo segure mais um tempo. Mas isso independe dos processos trabalhistas que já estão rolando. A gente já sabe que o Grupo Stellantis, o Atacadão e a JBS, foram as três já que sofreram esses processos. Nós temos monitorado, existem apontamentos de centenas, milhares de processos que vão vir à tona, porque existe o entendimento dos advogados que essa é um novo filão de mercado. Né? Pode ser. Isso é um processo. É um novo filão de mercado.
Como que a gente agradece você abrir mão aí do seu evento que você está fazendo aí para só para você saber, o Hércules ele está num outro evento, ele pediu licença desse evento para vir gravar aqui com a gente o nosso episódio. Poxa, nossa gratidão a você pelo seu tempo, pela informação, porque eu acho que a gente não traz gotas de lucidez que não tenham resolução para vocês. Então, brigadíssimo, viu, Hércules, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e por abrir um tempinho aí no seu evento. Imagina, obrigado a vocês. E olha, para mim o antídoto é justamente esse, né? Daqui a um tempo vocês vão falar, olha, eu trouxe o antídoto para a NR1. A gente abriu, tem o antídoto para cultura de inovação, para a gente desenvolver um Brasil mais próspero, mais rico. Acho que essa é a função, o nome não tem um nome melhor. Parabéns. É um antídoto essa estagnação do mercado. Vamos fazer esse mercado brasileiro virar país de gente grande, né? Querido, um grande abraço. Além de uma pessoa incrível, um cara religioso, um cara que tem muita coisa para ensinar para mim. Em poucas reuniões que eu tive com ele, já aprendi e estou aprendendo muita coisa. Estou lendo o livro também, viu, querido? Muito legal o livro dele, muito legal mesmo. Então, eu quero muito que a nossa parceria dê muito certo e que a gente continue falando para todo mundo das soluções que nós temos e principalmente de você como profissional, porque ele é um profissional exemplar e tem muito a contribuir também fora dessa seara da NR1 com muitas coisas. Vamos fazer muita coisa junto, querido. Muito obrigado, viu, pela nossa parceria. Amém. Obrigado. Nos vemos oportunamente. Nos vemos. Prazer. Obrigadão. Tchau, tchau. Até mais. E vocês viram quanta coisa nova aqui, inovação faz parte também daqui, como você pode cuidar aí da sua empresa. Você acha que você é pequeno, que você não vai conseguir fazer nenhum, está aqui a solução para você. Então, para você que está aí do outro lado, como sempre, a nossa gratidão por mais um programa. Em breve nos vemos com mais um episódio, com mais uma gota de lucidez para você. Até mais. E não esquece, se você quiser patrocinar esse programa, entre em contato conosco, mistura a sua marca com a nossa marca e nos ajude a continuar oferecendo o antídoto para tanto veneno que tem por aí. Um abraço. Até mais. Até mais.